Bem, o nosso muito bom dia a todos, você da capital e do interior, pela Band Amazonas, a nossa querida emissora, a mais popular do nosso estado. Sejam bem-vindos à Band Amazonas em mais uma edição do programa Exija os Seus Direitos. São 11 horas e 5 minutos, como temos todos os dias aqui de segunda a sexta, o programa Exija os Seus Direitos, que há quase 19 anos, agora em 2015, indo aí para os seus 19 anos, dando voz e vez, tem como principal, o seu pilar é dar espaço para que as pessoas, os consumidores, possam ter voz e vez. Então é com esse intuito que mais uma vez adentramos no seu lar, a você que está em casa com a família, aproveitando já esse início de horário de almoço, a você que está no trabalho, a você que está mesmo no centro aproveitando, está naquele lanche, mas a sua TV, a TV do estabelecimento está ali ligada na emissora mais popular, meu muito obrigado. E eu agradeço também e mando um bom dia muito especial a 2 municípios que eu fui cobrado ontem, inclusive quando eu mandei alô para outros municípios, que são os nossos queridos moradores dos municípios de Lábrea e Humaitá, que são municípios que têm o sinal da Band Amazonas, então todos os dias também eles assistem aí a Band Amazonas, são telespectadores assíduos de toda a programação, em especial do programa Exige os Seus Direitos. E olha, no programa de hoje você vai conferir um consumidor comprou um aparelho celular, ele teve problemas, levou até assistência, o aparelho voltou no dia seguinte com o mesmo problema, ele retornou e ficou aquele vai e vem. Cansado de tanto esperar, ele veio ao programa exigir os seus direitos. O seu Dirley Soares gostaria de poder utilizar o celular. Ele usou apenas uma semana e logo teve que deixar na assistência técnica autorizada. Muito bem, no programa de hoje também nós vamos ver como é que funciona a ADEME. A ADEME, que é a Associação Amazonense de Integração de Pais de Deficientes Mentais. Famílias com histórias de vida bem parecidas. Mães que renunciaram tudo para se dedicarem exclusivamente aos filhos com deficiência mental. Muito bem, e ainda você vai conferir também uma matéria, eu falei ontem sobre a questão do PROCON, que fez blitz nos estabelecimentos de Manaus por causa do preço abusivo dos extintores que foi exigido desde o dia 1º de janeiro, o extintor do tipo ABC. O governo federal, através do Ministério das Cidades, ele prorrogou o prazo, mas até então, antes dessa medida, as pessoas, os condutores foram em busca desse equipamento, item de segurança do veículo, e o preço que era normalmente de 50, 55 reais, de uma hora para outra você já encontrava, e quando encontrava, de 200 a 300 reais. Então o PROCON agiu, fez algumas blitz e você vai ver os detalhes dessa matéria e de outras no Exige os Seus Direitos desta quarta-feira, que já está no ar com o quadro Procura-se. Muito bem, são 11 horas e 8 minutos. O Procura-se de hoje é em nome do senhor Elídio da Silva Rodrigues. Ele entrou em contato com a equipe aqui do programa, com a produção do Exija Seus Direitos. O Elídio da Silva Rodrigues, ele é natural do estado do Pará, mas reside aqui em Manaus, na capital do Amazonas, há aproximadamente 8 anos. O grande desejo do Elídio é poder reencontrar sua tia, que se chama Maria Luzia Caetano da Silva, que já mora em Manaus desde o ano de 89, e aí já se vão 25, 26 anos, né, PC? A idade mais ou menos do nosso PC Farias aí. Olha, os pais da Maria Luzia se chamam Maria Lourdes Ferreira e Alonso Caetano da Silva. A Maria Luzia era casada com o senhor Edivaldo. Então, muito emocionado, ele entrou em contato com a produção, ele não conseguiu, inclusive, participar do programa aqui ao vivo conosco, mas, como nós fazemos todos os dias, nós iniciamos o programa abrindo espaço para que nós possamos fazer com que pessoas, que por algum motivo esteja afastado da família ou dos amigos, que eles possam se reencontrar. Esse é o principal objetivo aqui do programa Exerça Seus Direitos, especificamente, é claro, o quadro Procura-se. Portanto, se você conhece essa história, se você conhece a Maria Luzia Caetano da Silva, por gentileza, entre em contato com a produção do programa para que a gente possa, o mais rápido possível de tempo, nós possamos fazer essa união entre os parentes. É algo que a gente gosta muito. Eu sempre costumo dizer aqui que família
é um grande projeto de Deus, uma das melhores ideias de Deus, e a gente, sempre que possível, graças a Deus, com a ajuda também dos nossos telespectadores, a gente consegue realizar sonhos como esse. Eu tenho certeza que logo, logo nós iremos mostrar também aqui outros reencontros. Olha, são 11 horas e 10 minutos, nós vamos saber como é que funciona a ADEME. A ADEME é a Associação Amazonense de Integração de Pais de Deficientes Mentais. Ela já funciona, inclusive, desde 86. Essa associação ela foi criada, inclusive, por pessoas, por familiares e pessoas que têm alguma doença mental. E é um trabalho extremamente humano e, acima de tudo, um trabalho de solidariedade. A gente que tem quadros aqui sociais aqui no programa, a gente sabe, na verdade, a grande importância que uma associação como essa tem. Ela vive basicamente de doações, então é muito importante você conhecer um pouco mais e saber também como ajudar, a importância. Então nós vamos conferir essa matéria. Coloca pra gente, Monteiro. Famílias com histórias de vida bem parecidas. Mães que renunciaram tudo para se dedicarem exclusivamente aos filhos com deficiência mental. Um trabalho para poucos, como destaca Alcirene, mãe de Vitória, 12 anos. O meu dia a dia é corrido, porque a Vitória depende de mim para tudo, para tomar banho, para comer, tudo ela depende de mim. Davi Caleb, de 7 anos, não para um minuto sequer. Para evitar que ele se machuque, é preciso atenção redobrada. Em casa tem que ficar sempre de olho nele, para ele não, porque ele não pode ficar, ele cai muito ainda, né? Às vezes ele cai, fica se batendo, e prestar atenção nas coisas que ele não pode fazer só, né? Para esta mãe, cuidar do filho Tiago, de 11 anos, é necessário uma boa dose de paciência e contar também com a ajuda divina. Em primeiro lugar, você tem que ter Deus no seu coração e muita paciência e muita força, porque quem tem uma criança deficiente é muito difícil. O meu filho depende de mim para tudo, para tomar banho, para comer, para tudo. Não bastasse a luta diária dessas mães, o pior de tudo, segundo elas, é conviver com a discriminação e o preconceito da sociedade, inclusive de alguns profissionais da área de saúde. Eu fiquei decepcionada com uma oftalmologista que ele precisa fazer uma cirurgia de correção. E ela falou, mãe, o seu filho é totalmente deformado, por que fazer uma cirurgia? Eu não vejo, por mim não fazia, que não vale a pena. Ao contrário de muitos, este fisioterapeuta dá um bom exemplo de dedicação e amor à sua profissão. É gratificante, né? Nós trabalhamos constantemente porque elas precisam de tratamento constante. Meu filho vai ter nome de santo. Quero o nome mais bonito. Muitas famílias buscam amparo na Associação Amazonense de Integração de Pais e Deficientes Mentais, que realiza um trabalho sem fins lucrativos. Fundada em 18 de outubro de 1986, a ADEME está há 28 anos prestando bons serviços à sociedade amazonense. Eu vou conversar agora com a atual presidente da associação, a senhora Eliana Castro, que vai nos falar um pouco desse trabalho. Dona Eliana, muitos desafios? Muitos desafios. Estamos aqui tentando melhorar esses desafios, lutando e para dar a melhor qualidade de trabalho para nossas crianças, atendimento. E aqui eu estou para isso, né? Para ajudar essas crianças, arranjando melhores profissionais em todas as nossas áreas que são atendidas. As crianças assistidas pela ADEME podem contar com diversos serviços e apoio socioeconômico aos familiares, possibilitando uma participação mais justa do deficiente mental na sociedade.
Nós temos 3 parceiros que pagam esses 3 profissionais, fazendo eventos, como o último agora nós tivemos no sábado, fazendo arraial, fazendo bingo, fazendo rifas, brechó. Inclusive agora no final, dia 30 de agosto, nós vamos fazer um brechó aqui, solidário, para poder a gente manter as outras despesas, né? Para quem deseja participar como colaborador, como é que faz? É só nos procurar, a Demi está de porta aberta, conversar comigo e a gente vê em que ele quer nos ajudar. If I could be who you wanted, if I could be who you wanted. Mesmo sendo deficientes mentais, acima de tudo, são seres humanos. Crianças mais que especiais, que precisam de afeto, carinho, respeito e atenção. E aos pais, o direito de sonhar com um futuro melhor para os seus filhos. Independente, não dependente de mim, né? Nem dos irmãos, nem do pai, mas ele mesmo levar a vida dele em frente, né? Isso que eu sonho, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Muito bem, eu queria mais uma vez parabenizar o Oliver pela sensibilidade de, através da matéria, transmitir toda a emoção que essas pessoas vivem e principalmente as pessoas que ajudam aí a associação. E eu estava dando uma olhada aqui, como você vê nas imagens, é um trabalho extremamente de voluntário, pessoas que se doam, inclusive de pessoas que chegam a tirar do próprio bolso lá, os amigos, funcionários, colaboradores, para que esse trabalho não cesse, para que esse trabalho não pare. É através aí de programas como reabilitação com fisioterapia, hidroterapia, apoio pedagógico, psicológico, fonoaudiólogo, estimulação precoce, como você viu aí, crianças, complementação, inclusive complementação alimentar e apoio socioeconômico. Quer dizer, são várias ações que a Demi realmente pratica para com essas crianças, para com esses meninos, para com esses anjos. E é muito importante também, você que tem esse coração voluntário, você que gosta de ajudar, é importante. Eu queria até pedir ao nosso querido Monteiro, pudesse botar o nosso telefone da produção, se você que não pegou na matéria o telefone, mas se você queira saber, queira conhecer um pouco mais também da Demi, entre em contato com a produção do programa. Nós teremos um imenso prazer em que você conheça essa associação e que você também possa ajudar cada vez mais. Eu sempre falo aqui que a nossa maior missão nesse mundo é servir. Quando a gente pode servir e servir com amor, servir com coração, servir com vontade, realmente aí é bem mais gratificante. Então fica não um apelo, mas fica um pedido feito com muito amor, com muito carinho, às pessoas que são do bem, às pessoas que gostam de ajudar, acima de tudo, sem olhar para quem. Muito obrigado mesmo e parabéns a esse trabalho a todos da Demi. São 11 horas e 18 minutos. Olha, nós estamos inclusive também aqui no programa aguardando o pessoal do PROCON, aqui do PROCON de Manaus, para a gente conversar, fazermos assim também um levantamento, uma avaliação, como é que foi o ano de 2014, as ações do PROCON, como as pessoas podem interagir mais com o PROCON, essas e outras perguntas, inclusive muitas perguntas que nos foram feitas através dos nossos telespectadores. Eu quero agradecer a participação, então nós estamos aguardando aqui o pessoal do PROCON para a gente falar um pouco mais sobre essas ações. 11 horas e 19 minutos, olha, o consumidor tem problemas com assistência técnica e procura o programa para exigir seu direito. O Derlei Soares de Oliveira, ele procurou o programa para denunciar. Ele comprou um aparelho celular, aquele bonitão, o topper, aquele que não é barato, meu querido Monteiro, e aí o aparelho começou a dar problemas. Ele fez o que manda a lei, o Código de Defesa do Consumidor. Ele pegou o aparelho, levou até a assistência, estava dentro da garantia, assistência técnica. Até aí tudo bem. E parece-me que ajeitaram o aparelho. Só que quando ele retorna, no dia seguinte, o aparelho já começa a dar o mesmo problema. Aí começa aquela questão de vai todos os dias na assistência e o problema não é resolvido. E aí, como muitos que já vieram ao programa, cansado de esperar, vieram, procuraram a produção e exigiram seus direitos. Confira. O
O seu Dirley Soares gostaria de poder utilizar o celular. Ele usou apenas uma semana e logo teve que deixar na assistência técnica autorizada. O problema inicial era no áudio, mas quando ele veio fazer a retirada do produto, percebeu que havia um novo problema. Que problema era esse, seu Dirley? Primeira vez que eu deixei o celular aqui, eu vim deixar ele, estava com problema no áudio. Então, passou. No outro dia seguinte, me ligaram retornando que o celular já estava pronto. Quando eu vim buscar o celular, levei para casa. Quando foi à tarde, eu percebi que o celular continuava com o mesmo problema. Então, passando uns 5 dias, eu retornei aqui a assistência, deixei para verificar o problema de novo. Passou quase um mês, eu deixei no dia 10 do mês de junho. Quando foi no dia 9 de julho, falaram que era para me vir pegar aqui. Quando eu vim buscar o celular, eu percebi que o celular, eles tinham vazado o display do meu aparelho, já com outro problema, mas foi eles que causaram, não fui eu. Daí o senhor fez o quê? Pediu que fosse feita a troca do aparelho, o reparo? Eu pedi que fizesse uma nova... Eu falei com a moça, no caso, eu deixei aqui, olha, moça, é o seguinte, é o meu responsável daqui da assistência e falei, moça, é o seguinte, olha, aconteceu isso, eu vim pegar agora, retirar agora e tá com esse novo problema aqui, ó, que no caso foi vocês que causaram esse problema, não fui eu. Esse foi o motivo por qual eu deixei de novo o aparelho. Eu preciso, e o meu celular é top, não é um celularzinho não desse aí não. Em menos de 30 minutos e uma resposta positiva para o consumidor que agora está com o celular na mão, funcionando perfeitamente como tem que ser. Satisfeito agora? Satisfeito, sim. Graças a Deus agora eu estou com o meu celular, vou poder usar. Quero agradecer você, o programa, por ter me ajudado aqui a... problema do meu celular, né? O programa Exija Seus Direitos, ajudando você a resolver os seus problemas. Caso resolvido. Muito bem, eu quero agradecer a Amanda Mota, graças a Deus e a sensibilidade foi resolvido. Eu sempre costumo dizer aqui para nós do programa Exija Seus Direitos, inclusive é algo aqui muito de praxe, já é do pensamento único do apresentador titular do programa, do deputado federal eleito Marcos Rota, inclusive é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que realmente para nós não interessa, a gente não tem nenhuma intenção em fazer propaganda, ou seja, negativa das empresas. Tanto que a gente faz o possível para nem citar nomes das empresas. Para nós, o principal objetivo desse programa é que a situação seja resolvida, acima de tudo. E graças a Deus, e aí a intervenção da nossa querida Amanda Mota, ela foi ter lá com o Código de Defesa do Consumidor à mão e realmente o técnico viu que precisava resolver essa questão. E foi mais um caso resolvido, como sempre aqui no programa Exige o Seu Direito. Eu é que agradeço a credibilidade desse rapaz, desse jovem, depositada no programa Exija Seus Direitos. E é o principal objetivo também, né? Eu sempre costumo dizer que quem não luta por seus direitos não merece os direitos que tem. Eu aprendi essa frase quando eu tinha 15 anos de idade. Tudo bem que eu não sou tão jurássico assim, tem um bom tempo. E tem mais, então se você tem esse direito, você tem que lutar por ele sim. E eu complemento, se precisar de uma ajuda, conte com a gente. 11h24. Olha, ainda nessa questão do consumidor, que nós conversamos aqui, eu quero pedir para o meu amigo Monteiro, a gente vai ao intervalo comercial rapidinho, o pessoal do Procon Manaus também já estão por aqui, então nós vamos a um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente dá continuidade no programa, inclusive também com outras matérias referente ao consumidor. Continue com a gente. Bem, são 11h26. Para você que já está conosco desde o início do programa, das 11h05, meu muito obrigado. Para você que está sintonizando a sua TV agora, está chegando, aproveitando esse horário de almoço, seja bem-vindo à Band Amazonas. O programa Exige os Seus Direitos de segunda a sexta, sempre às 11h05. E olha, 11h26, deixa eu aproveitar aqui também e mandar um abraço muito especial a todos, né, que estão conosco nas redes sociais, estão assistindo a Band Amazonas e ficam interagindo também conosco através
através das redes sociais. Quero mandar um abração para o Rodrigo Júnior, inclusive também ele pede que a gente mande um alô para a Igreja do Evangelho Quadrangular, do Multirão, e para o Ministério Felipe e Andressa, que são levitas e que levam aí a palavra de Deus. Um abraço para Patrícia Luiz e Maia, ao André Passos, grande cantor, inclusive amanhã o André Passos deve estar conosco aqui no programa, a Carla Marinho do município de Tefé, a Nicole Nunes, Bruna Leal, a Raiele Queiroz, ao Nelson Witt, o showman, grande artista, que já esteve aqui conosco também no programa Exija Seus Direitos, a Ingrid Vasconcelos, a Paula Patrícia e tantos outros que estão conosco também aqui nos acompanhando através das redes sociais. Olha, nós temos aí o nosso número do WhatsApp, também da produção do programa, para você sempre nos ajudar. É importante esse feedback aqui do programa para com os nossos telespectadores. Olha, nós já estamos conosco aqui com o pessoal do PROCON, inclusive vou conversar daqui a pouquinho com o Fabrício Lima, ele é da assessoria jurídica do PROCON Manaus, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre os trabalhos que o PROCON vem realizando e a forma que os nossos telespectadores e, acima de tudo, consumidor, porque todos nós somos consumidores, nós podemos ter mais um pouco do nosso conhecimento, dos nossos direitos, para poder exigir dos fornecedores de marca, produtos e serviços. Falando nisso, olha, o PROCON Manaus, ele realiza vários tipos de atendimento ao consumidor, desde denúncia até blitz. Você vai conferir agora uma matéria, inclusive onde a senhora Nilza Alves de Oliveira, é uma idosa, ela foi até o PROCON para tentar resolver o seu problema com a Manaus Ambiental. São imensos problemas que chegam todos os dias ao conhecimento do PROCON. Confira. Ano novo, problemas antigos. Dona Nilza, que o diga. A dona de casa reclama de uma fiscalização realizada pela Manaus Ambiental no hidrômetro de sua residência, no bairro da Compensa, sem a devida autorização da mesma. Olha, para mim é um absurdo. Esse hidrômetro que tinha lá na minha casa é do tempo da Cosama. O relógio já é antigo. Então, o relógio começou, quando eu cheguei do interior, o relógio começou a zoar. Aí eu fui ver se estava quebrado meus canos. Não estava quebrado. Moço, eu só tenho 2 torneiras em casa. Verifiquei, não dizia nada. Fechava as torneiras bem fechadas e aquela zoada, o relógio, o ponteiro rodando. Aí eu fui no Parque da Compensa umas 3 vezes, não foram lá. Aí eu vim aqui na Miranda Leão, falei o que estava acontecendo, ainda custaram ir. Após a fiscalização e a perícia no hidrômetro, a consumidora quase teve um infarto quando viu o valor da conta. Quase eu desmaio. As minhas filhas foram que me conformou. Mãe, não fica assim. Não fica assim, mãe. A senhora morre e a água ambiental fica rindo, tomando gelada e... Fica assim não. Me deu um mal-estar em casa. Mas o pior ainda estava por vir. Ao tentar fazer um empréstimo, Dona Nilza descobriu que estava com o nome restrito no comércio. Motivo de indignação e revolta. O meu nome foi para a Serasa. Eu fui pegar um dinheiro, não pude tirar meu dinheiro, porque estava meu nome na Serasa. Aí eu fui na Serasa e aí eles puxaram. Era da água ambiental. Sem saber o que fazer, foi aí que a consumidora resolveu buscar ajuda no PROCON Manaus e exigir os seus direitos. Bom, as pessoas que têm, como no caso dessa consumidora, que tem baixa renda, é uma idosa, ela recebe benefícios, do governo, e se ela tiver o cadastro e com todos os requisitos necessários, eles têm o direito de buscar essas concessionárias também, como da Manaus Energia, além da Manaus Ambiental, a fazer um registro para que eles possam estar pagando aí taxado as contas, que de fato é uma necessidade deles. E de todos como uma pessoa cidadã, comum. O número do PROCON Manaus para denúncias é o 0800 092 0111. Muito bem, olha, isso aí é só um de muitos e muitos casos que chegam diariamente aqui na produção do programa. É impressionante. E às vezes a gente sempre procura, primeiramente, a sensibilidade. E como no caso aí da Manaus Ambiental, das pessoas que trabalham. Olha, inclusive eu estava conversando com algumas pessoas de Sabadini. A gente começa o ano
E a gente procura também essas instituições para a gente quitar as dívidas, alguns problemas e tudo. E às vezes nós somos até maltratados. Às vezes nós ficamos lá horas e horas e nós queremos pagar, ou seja, é dinheiro para o caixa da instituição que vai entrar, mas mesmo assim parece que existe um descaso. Menos mal, graças a Deus, que problemas assim no dia a dia a gente procura resolver e com parceiros, como é o PROCON, o Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Justiça, são parceiros hoje do PROCON Manaus, vamos falar sobre isso, que quando não se consegue resolver o problema no local ali, amigável, vai para a Justiça. Mas é sempre bom que um bom acordo, eu sempre costumo dizer que um bom acordo é onde as duas partes saem satisfeitas. É a mesma teoria de um bom negócio, né? O que é um bom negócio? É onde as duas partes saem satisfeitas. Aquele bom negócio é onde um ganha e o outro perde, isso aí a gente não pode falar que é um bom acordo ou um bom negócio. Então é por isso que existe, né? O PROCON, hoje o PROCON Manaus, inclusive, é novo. O PROCON Manaus está com o seu um ano e um mês aí atuando e já vem fazendo um belíssimo trabalho. Então daqui a pouquinho nós já vamos conversar com o advogado Fabrício Lima, que ele é da assessoria jurídica do PROCON Manaus. Mas olha, deixa eu aproveitar aqui também, Monteiro, falando nisso, ontem nós falamos sobre aquela questão dos extintores, né? Que hoje agora o Brasil todo está comentando sobre isso. Infelizmente o brasileiro tem aquela coisa de sempre deixar para a última hora. Por mais que os meios de comunicação informaram já há um mês atrás que a partir do início de janeiro seria obrigatório, muita gente deixa para a última hora, o que ocasionou a falta do produto no comércio, muitos comerciantes também agindo de má fé, começaram a segurar o produto e vendendo pelo preço até 300%, 400% a mais, um absurdo. E aí, através de tantas denúncias, o PROCON agiu e inclusive fez blitz. Você vai conferir agora a matéria. Consumidores amazonenses vão às ruas para tentar comprar o extintor de incêndio do tipo ABC para carros. A procura cresceu com a divulgação de que a regra, estabelecida em 2009, passaria a resultar em multa de R$ 127,69 e 5 pontos na carteira de habilitação a partir do dia 1º de janeiro. Você que ainda não trocou o extintor de incêndio do seu carro, não se desespere por enquanto. Devido à grande demanda e à pouca quantidade do produto nas prateleiras, o governo decidiu prorrogar por 90 dias a obrigatoriedade. O Denatran anunciou a prorrogação nesta segunda-feira. O prazo conta a partir da publicação no Diário Oficial da União, mas multas aplicadas a partir desta segunda não serão consideradas. A medida foi tomada pelo Ministério das Cidades após motoristas de diversas regiões do país relatarem dificuldade para encontrar o equipamento à venda. O extintor ele não é todos os países que estão exigindo isso e é só aqui no Brasil, né? Foi prolongado por mais 3 meses. Vamos ver o que vai dar nisso, né? Este gerente de operações de uma loja especializada em extintores afirma que houve um grande aumento na procura do produto. A demanda foi enorme, né? Porque sempre diz aquele ditado, o brasileiro deixa para a última hora. Então, um dia antes de entrar em processo essa nova lei, né, as pessoas vieram sem direção, correndo para todos os lados para encontrar o extintor. Como nosso depósito tinha poucos extintores, em um dia acabou todo o nosso estoque, todinho. Aí nós ficamos aguardando, aí ontem chegou outro lote, né, e já acabou. E nós estamos aguardando chegar dia 20. O modelo exigido agora pela lei é chamado de ABC, porque controla o incêndio produzido por diversos tipos de materiais. Ele começou a equipar carros fabricados a partir de 2005, porém, uma liminar chegou a derrubar essa exigência, que foi restabelecida em 2009. O extintor antigo era do tipo BC, que combatia apenas o fogo causado por líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. O que acontece muito, os motoristas, eles não estão sabendo a informação correta da troca desse extintor, né? Eles estão chegando na empresa aleatoriamente perguntando, vim trocar o extintor, porque a lei diz que tem que trocar o extintor. Não é assim. Seu carro é 2012, a validade do extintor é 5 anos. Então, vai vencer em 2017. Só se caso você chegar a utilizar o extintor. Chegou a utilizar o extintor, ele é descartável, não existe mais recarga. Você tem que comprar um novo, né, que agora que é da nova lei ABC, e troca. Outro, porém, e tem que ficar bastante atento nisso. Você comprou o extintor em novembro. E esse extintor em novembro é o BC. Mas só que esse extintor na minha data aqui está informando que vai vencer em junho do ano que vem. Não. A nova lei diz que
que o extintor tem que ser ABC, não é BC. Então já está inválido aquele extintor. Você tem que comprar um novo extintor, que é o ABC, que é o ano dele é 5 anos, né, de duração, e só chega a trocar se caso você utilizar. Alguns estabelecimentos comerciais estão se favorecendo do desespero dos consumidores e aumentando o preço do produto em até 400%. O custo, que seria de R$ 60 a R$ 75, em alguns lugares chega a R$ 200. Por isso, que órgãos de defesa do consumidor, em parceria com o Detran Amazonas, realizaram nesta terça-feira fiscalização em lojas de Manaus. Sim, eles estão no valor de R$ 100 e algumas pessoas vendem até por R$ 200. É um absurdo esse valor, não tem condições. Aí está fora da realidade. Cara, o preço lá está o preço que estava antigamente. Né? Nós estamos pagando R$ 60, o mesmo preço, entendeu? Nada de modificações. Essa questão, visto que não é só no Amazonas, mas em todo o Brasil, estava em falta de extintor de incêndio. Então, com isso, o ministro, usando o bom senso, ele prorroga por mais 90 dias para que as pessoas possam, aí sim, comprar com tranquilidade, pagando um preço justo pelo extintor de incêndio. Este consumidor disse que já comprou, mas não aprova a pressão que o governo está fazendo. Eu acho uma solicitação assim, muito imprevista, porque não tem tempo hábil para as pessoas se adequar, né? A nova lei do CONTRAN. Tem que ter mais um espaço de tempo para que as pessoas possam adquirir esses extintores, né? E não uma pressão do governo sobre os contribuintes. Já Alexson Brito disse que o brasileiro despreocupado acaba se prejudicando. Com certeza, o extintor ele veio para ajudar ainda mais, né? É um extintor que abrange tudo. E pelo tempo, na verdade, é o brasileiro que é assim mesmo, deixa tudo para a última hora e acontece isso, né? Muito bem, eu quero mais uma vez agradecer a Amanda Mota pela matéria e como nós falamos no início, você constatou aí os próprios, né, condutores falando, aquela questão que nós falamos no início do programa, no início da matéria. O brasileiro já é da cultura, infelizmente, de deixar tudo para a última hora. E teve alguns achando que o prazo é pouco, mas olha, que isso aí já vem desde 2005 para funcionar em 2009. 2009 ficou para 2015 e as pessoas simplesmente não foram se adequando. Agora é importante também alguns pontos que foram colocados na matéria que a gente possa colocar um pouco mais. Sobre essa. Muita gente estava falando porque tinha o extintor antigo, mas dentro do vencimento. Mas não importa, principalmente se você comprou semana passada ou mês passado o seu extintor do tipo BC, ele não tem mais validade, ou seja, não teria, né? Porque, no caso, o Ministério das Cidades ampliou por causa dessa máfia que surgiu aí da questão dos extintores, o preço abusivo, não só em Manaus, no Amazonas, mas em todo o Brasil, não se encontrava esse produto mais nas prateleiras. E também a questão da demanda. Existe também, porque é um produto nacional, mas também tem isso, os próprios, as fábricas, ou seja, as pessoas que produzem esse produto, eles estavam a questão que, olha, é uma demanda muito alta e a gente vai precisar de um determinado tempo para suprir as necessidades do comércio e assim os comércios possam repassar para os consumidores, no caso, os condutores. Agora, o Brasil todo tem 3 meses para poder ter aí esse extintor. Então eu quero agradecer mais uma vez as pessoas que colaboraram também nessa matéria e aproveitar agora que faltam 20 minutinhos para o meio-dia e já registrei a presença, mas quero mais uma vez apresentar aqui o Fabrício Lima. Ele é advogado, ele é da assessoria jurídica do Procon Manaus e a gente vai conversar um pouquinho. O microfone está aberto? Está ligado já? Está tudo certo? Bom, antes de tudo, um bom dia, seja bem-vindo ao programa Exija Seus Direitos. Muitos telespectadores nos mandaram perguntas também, mas eu acho que nós podemos começar, acima de tudo, fazendo uma pequena avaliação, né? Como é que foi o ano de 2014, tendo em vista que o Procon Manaus, ele é novo, né? Tem um ano e meio, um ano e um mês. E como é que foi essa avaliação do ano de 2014? Bom dia, primeiramente agradecer o convite, né, e fazer essa prestação de conta para a população. O Procon Manaus, ele tem 1 ano e 1 mês, né, na cidade e foi criado agora na gestão do nosso prefeito, né, que se sensibilizou com a relação do consumidor, haja vista que o Procon do Estado já é bastante tempo atuante nesse segmento, porém as demandas são surgindo ao longo do tempo, então ele fica meio que
insuficientes para atender a população toda. A gente já fez 5.000 atendimentos durante esse período, mas não significa que toda essa demanda se transformou numa ação administrativa, né? Ou seja, a gente resolveu de forma mais célere com o fornecedor, ou seja, entrou em contato, fez uma conciliação prévia sem chamar em audiência. E a nosso percentual de acordo dentre essas 5.000 fica em torno de 90% com solução. Certo. Agora me tira uma dúvida, qual o procedimento, o passo a passo que o PROCON trabalha? Ou seja, ele é feita uma denúncia, vamos supor no caso de denúncia. Alguém liga, faz uma denúncia, qual o procedimento passo a passo do PROCON? Bom, o consumidor pode fazer denúncia tanto pelo 0800, né, que é o 0800 092 0111, quanto pelo nosso e-mail, que é procomanaus@pmm.am.gov. A partir da situação, ou seja, se envolver uma questão que a empresa é fora da cidade, a gente necessariamente precisa notificar essa empresa. Então, o consumidor deverá comparecer ao PROCON e a gente vai fazer o procedimento para chamar a empresa, onde quer que seja no Brasil, e a gente faz a conciliação. Fabrício, quais são as denúncias mais típicas que chegam até o PROCON? É a questão de fila de banco, é a questão de preço abusivo? Quais são as denúncias que mais chegam ao PROCON? Infelizmente, é a questão de fila nos bancos, né? E isso não significa que o PROCON não esteja atuando. Pelo contrário, né? A gente, de fato, todos os meses recebe denúncias quanto ao não cumprimento da lei das filas e é feita uma programação e a gente faz a autuação, que gera em torno de 100 a 500 FM. Tá, agora é interessante também falar sobre essa questão. Parece-me, inclusive a gente chega muitas denúncias aqui no programa sobre essa questão de pessoas denunciando a falta de respeito dos bancos para com seus clientes. Parece-me, eu não sei, fica uma impressão, você me corrija, ou vamos falar um pouco mais sobre isso, que parece que a questão da multa, parece que é mais viável para o banco pagar a multa ou recorrer da multa. Isso não quer dizer que o banco também pague, né? Porque ele tem prazo para recorrer, do que realmente atender o cliente com qualidade. Não, sim, ou seja, eles são autuados e têm o direito de se defender. Dentro desse prazo, caso eles não façam o pagamento, eles podem recorrer na justiça, mas ainda assim é feita uma ação de execução para cobrar essa dívida. Ou seja, o primeiro processo, eles não fizeram o pagamento e eles estão novamente cometendo a infração, ou seja, se a multa foi de 25 mil, um exemplo, dobra para 50 mil e assim sucessivamente. Como é que é feita essa fiscalização? Ou seja, vocês vão a um determinado banco, você faz a primeira fiscalização, vocês conferem realmente, confirmam que está tendo esse desrespeito para com os clientes, vocês multam, aí depois vem uma outra denúncia, vocês voltam ao estabelecimento, constatam, multa de novo. Tem bancos aí que já chegaram a pegar 3, 4, 5, 6 multas. Como é que é esse procedimento? Assim, a gente faz um cronograma, ou seja, um processo administrativo, ele leva de 60 a 90 dias para ser concluído, que tem prazos e tem que respeitar. A partir do momento que termina e ele não é pago e comete novamente a infração, a gente retorna e dá novamente andamento. Certo. E também chama a empresa para tentar resolver, olha, por que está acontecendo? Ou seja, o grande problema é que eles colocam muitos caixas e não colocam funcionários suficientes. Aí eles dizem o seguinte, mas essa demanda só acontece no início do mês. Ou seja, tem então ter uma outra forma de adequar essa situação. Mas ainda falando um pouquinho, eu acho muito importante que a gente recebe muitas denúncias das pessoas que sofrem realmente com essa questão das filas. O banco normalmente alega exatamente isso, é no começo do mês, é a questão do pagamento, mas o PROCON ele recebe denúncias em todos os dias do mês, né? Ou seja, não existe uma data específica. Sim, mas para a lei das filas é mais no início do mês, que é questão de pagamento, né, dos idosos, funcionalismo público, que geram uma certa demanda para os bancos. Aí, esse período, a gente recebe muita denúncia. Olha, deixa eu aproveitar aqui também, nós estamos recebendo alguns comentários, inclusive para ilustrar esse nosso bate-papo aqui, dos nossos telespectadores, que existe uma lei que você não pode usar o aparelho celular dentro dos bancos, mas você não pode usar. Aí as pessoas, inclusive, algumas pessoas queriam ligar para o PROCON para denunciar, porque já estavam mais de 50 minutos na fila, e ele disse assim, olha, você não pode usar o aparelho, então é uma forma também de você não poder. Essa pessoa que está lá dentro do banco e não pode, neste momento, ligar para o PROCON, o que ele deve fazer para depois dar continuidade na sua denúncia?
Existe uma solução para isso. Pensando nesse problema, o legislador municipal, ele criou a mesma legislação que determina o prazo para cumprimento do tempo, cada instituição bancária tem que ter um telefone disponível para ligar para os órgãos de proteção ao consumidor. Ou seja, e essa fiscalização já foi feita nas instituições. Ou seja, se elas não estão cumprindo, vão ser também notificadas por não cumprimento desse telefone disponível. Ou seja, o consumidor pode chegar até o gerente, olha, eu quero um telefone para me entrar em contato com o PROCON. Ele tem que mostrar, o telefone é aquele ali. Importante isso daí, né? Algumas pessoas também, eles aproveitam quando você entra e você pega aquele número, né, a senha, e aí eles aproveitam lá onde marca o horário, e aí quando você é atendido, você pede para que o caixa possa registrar ali o horário que você está sendo atendido. É mais uma prova também? Existem pessoas que utilizam dessa prova? Também, um outro problema que a gente encontra é que a população não é acostumada a retirar essa senha. Nessa senha que ela retira, vai constar o horário que ela chegou na agência. E no momento que ela vai ser atendida, o caixa deve autenticar e deve entregar para o consumidor. Não é obrigação do consumidor solicitar que ele autentique, não. É dever do caixa autenticar e entregar para o consumidor. Tá certo. Olha, são 11 horas e 48 minutos. Nós estamos conversando aqui com o Fabrício Lima, é advogado, ele é da assessoria jurídica do PROCON Manaus, e nós estamos aqui exatamente para conversar um pouquinho, fazer uma avaliação desse ano de 2014 e tirar algumas dúvidas também dos nossos telespectadores. Inclusive, muitos perguntam, nesse caso de troca de produtos, quais são as principais orientações. A gente sabe que sempre essa questão de troca de produtos. Existe a lei que diz que quando você compra determinado produto, você não tem a questão da troca. Algumas lojas, principalmente fim de ano, né, a gente aproveita, para não perder a venda, eles se dispõem em fazer a troca. Mas, tirando nesse caso e no decorrer de compras normais, qual é a orientação? A troca, necessariamente, ela não é obrigada. Ou seja, eu comprei um produto numa loja e quero fazer a troca ou desistir só por insatisfação, eu não tenho esse direito. Comprou o produto e apresentou o defeito, tem que mandar para assistência técnica. A assistência técnica, não sanando esse defeito ou vício existente naquele produto, dentro do prazo de 30 dias, obriga o fornecedor a entregar um produto novo ou o dinheiro de volta. Nós estamos aqui conversando com muitas pessoas, muita gente interagindo conosco. Queria até pedir ao nosso querido Monteiro que colocasse sempre aí o nosso telefone, o nosso WhatsApp, para você participar conosco também. Aí está, nós temos os dois telefones, o fixo e também o telefone celular para o WhatsApp, para você participar e interagir conosco no programa Exige o Seu Direito desta quarta-feira. Fabrício, tinha uma outra pergunta também. Simplificando, né? Quais são os direitos básicos do consumidor? É sempre importante a gente falar disso. Todos nós temos direitos e deveres. E os direitos básicos do consumidor? O direito básico e primordial consolidado no CDC é a informação. Ou seja, se o consumidor tiver informação clara e correta do produto ou serviço que for adquirir, ele com certeza vai ter êxito naquela compra, naquela realização de serviço. Muito bem. Olha, a gente recebe aqui diariamente, mas diariamente, denúncias de estabelecimentos que fazem a famosa propaganda enganosa. Antes de ontem eu comentei sobre um caso, inclusive, de um estabelecimento, produtos alimentares, que coloca um anúncio bem grande dizendo determinado valor e coloca aquela letrinha bem pequenininha que você não consegue enxergar e identificar, fazendo com que o consumidor possa cometer o erro de chegar lá e realmente ver que não é aquilo. Inclusive o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 36, ele fala sobre isso, que é bem claro, que você tem que olhar e de imediato você entender a propaganda. Em caso de propaganda enganosa, como o consumidor deve agir? Ele tem que tirar cópia ou foto daquele anúncio, né, encaminhar o PROCON, que a gente vai analisar e verificando de fato que há uma publicidade enganosa, a gente vai tomar toda a procedência para realizar o cumprimento da oferta. Muito bem. Olha, estamos começando o ano e aí chove reclamações de pais, mães desesperadas por causa da tão famosa lista escolar. Algumas já falam sobre essa questão de produtos que são pedidos. Chegam uns pedindo papel higiênico, material de limpeza, material de consumo. E existe a lei que fala, que ampara as pessoas sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Início do ano, o problema maior é material escolar, né?
E existe uma lei federal que proíbe o uso de material coletivo e também uma lei municipal que garante que os materiais que são solicitados pelas escolas devem ter um plano de execução para dizer aonde é que eles vão ser aplicados, qual a metodologia a ser aplicada. Ou seja, o consumidor identificando um material de uso coletivo, como de expediente, que esteja contendo na lista, ele deve procurar o PROCON, que a gente vai orientar da melhor forma possível para resolver essa situação. Certo. Olha, de todas as denúncias que chegam no PROCON, vocês sempre procuram resolver de uma forma rápida, direta e objetiva, ou seja, pegar as duas partes e entrar num acordo. Quando esse acordo não é possível, né, a priori, vocês têm convênios com o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça. Como é que é feito todo esse procedimento? Isso. Quando a gente chama em audiência as empresas e o consumidor, se não tiver uma conciliação naquele momento, a gente encaminha para o juizado, ou seja, já vai ser tratado direto com o juiz. E daí por diante vai ter o entendimento do magistrado. Certo. Olha, no Código de Defesa do Consumidor, ele fala sobre a garantia legal, né, a contratual, a legal, a contratual. Existem dois tipos de garantia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. É muito importante a gente deixar o consumidor, a gente encerrar o programa já, para tirar essa dúvida. Desculpe interromper. A garantia contratual contida também no CDC é aquela em que o fornecedor prorroga o prazo para o atendimento, ou seja, a garantia legal é 90 dias e eles complementam para durar até 12 meses, um ano, ou seja, eles acrescentam mais 9 meses, né, para durar um ano. Muito bem. Olha, gente, nós estamos já finalizando aqui o programa, mas eu quero agradecer ao Fabrício Lima. Obrigado de todo o coração aqui, até porque é importante isso. Esse programa, quando foi criado já há quase 19 anos, o intuito principal, exatamente o grande pilar desse programa é esse, é falar, é explicar, é exigir os direitos, especificamente dos nossos consumidores. A gente sabe que isso há 18, 20 anos atrás era algo lamentável, infelizmente não existiam ferramentas. Hoje nós temos isso, inclusive também os PROCONs dos municípios, hoje cada município também vem criando o seu, e aqui na capital do Amazonas, em Manaus, não é diferente, apesar de ter um ano e um mês, né? Ou seja, de existência, já vem fazendo um brilhante trabalho, então a gente está aqui também para parabenizar e fazer com que, acima de tudo, esperar que em 2015 vocês continuem atuando, mas que vocês possam trabalhar menos, porque eu acho que o que nós queremos, na verdade, é isso, que as pessoas, o prestador de serviço, aquele que vende um produto, uma marca, um serviço, ele tenha consciência de que ele tem os deveres, mas também tem os direitos dele, mas também tem que aproveitar e fazer, acima de tudo, que o consumidor seja satisfeito, né? Não, com certeza. Eu que agradeço o convite e estamos à disposição da imprensa num todo para prestar esclarecimentos e tirar as dúvidas da população. Fabrício, mais uma vez, muito obrigado. Bom, quero agradecer a você que ficou conosco nessa quarta-feira. Continue com a emissora mais popular do nosso querido estado e amanhã, às 11h05, tem mais uma edição do programa Exige os Seus Direitos. Um abraço e até lá.